Contribuintes já podem utilizar declaração pré-preenchida para o imposto de renda. Receita Federal estima que 57% das declarações sejam feitas com a funcionalidade. Motorista leva tiros após atropelar ladrão que assaltava pedestres. Vítima chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu. O cotidiano de violência tem deixado os moradores da maior cidade do país cada vez mais assustados. Hoje, 2 pessoas foram baleadas durante tentativas de assalto. Pois é, na Zona Oeste, um arquiteto foi morto a tiros dentro do próprio carro. No centro de São Paulo, um prestador de serviço foi atingido por uma bala perdida após um policial à paisana reagir a um roubo. O repórter David Diogo está ao vivo e traz mais informações sobre esses 2 casos para a gente, né, Diogo? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Uma terça-feira bem violenta aqui na capital paulista. Um dos casos mais graves aconteceu ali próximo à pista local da Marginal do Rio Pinheiros, na região do bairro do Butantã. O arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, viu o momento ali em que bandidos armados em 2 motocicletas anunciavam o assalto a uma mulher. Ela até chegou a entregar o celular. O arquiteto que estava dirigindo, atingiu ali e derrubou uma das motos dos criminosos. A vítima tentou acelerar para fugir dos bandidos, mas um deles sacou a arma e fez 3 disparos. Um dos tiros atingiu o motorista próximo à nuca. Ele foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O bandido, que teve a moto derrubada ali, fugiu com comparsa na outra motocicleta. Até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado aqui pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Hoje também, ali no bairro do Pari, na região central da capital paulista, um policial à paisana que fazia a segurança ali de um estabelecimento, viu que ia ser assaltado. O bandido chegou a anunciar e ele sacou a arma e atirou contra o criminoso, que foi atingido e preso. Uma das balas também atingiu um trabalhador, um pintor, que estava do outro lado ali da rua, na calçada, trabalhando. Esse trabalhador, o pintor, foi levado ao hospital, mas logo em seguida foi liberado, felizmente. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, casos de roubos e latrocínio no estado tiveram uma ligeira queda, em torno de 5%. Mas a gente vê que nas ruas a realidade é bem diferente desses índices. Amanda, Augusto. E é mesmo, viu, David? Vidas perdidas, ceifadas à toa, né? A sensação de insegurança, de fato, é muito grande em São Paulo. Obrigada. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do policial civil assassinado durante uma suposta tentativa de assalto. Familiares e amigos ainda tentavam entender o que aconteceu. Muito abalada, a juíza Tula de Mello cumprimentou os colegas do marido, o policial civil João Pedro Marchini. No início da tarde, o corpo foi enterrado com homenagens. O agente de 38 anos foi morto na noite do último domingo na região da Grota Funda, zona oeste do Rio. Ele e a esposa estavam em carros separados quando foram atacados por criminosos armados com fuzis e pistolas. João Pedro foi atingido por 5 tiros. O carro da juíza também foi alvejado, mas como era blindado, ela não se feriu. Os bandidos fugiram logo após os disparos. As investigações apontam que o agente não reagiu à ação, principalmente porque a arma dele foi encontrada dentro do carro ao lado de um celular ainda em chamada. João Pedro havia ligado para um amigo que é policial no momento do crime. Ele já prestou depoimento. O conteúdo da ligação está sob sigilo. A Delegacia de Homicídios investiga se houve latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas os investigadores não descartam a possibilidade de que o casal tenha cruzado com um grupo de criminosos do Comando Vermelho, que domina a comunidade César Maia, também na Zona Oeste, já que o crime aconteceu em um local usado como rota de fuga. A polícia busca imagens que possam solucionar o caso. João Pedro integrava a Coordenadoria de Recursos Especiais, tropa de elite da Polícia Civil. Nas redes sociais, a unidade publicou que o agente deixa um legado de coragem e lealdade e que sua dedicação inspira gerações.
Já a Polícia Civil escreveu que se despede de um herói que combateu o bom combate e fez da sua missão estar em defesa de todo cidadão. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em 3 estados para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina e Fortaleza. Segundo as investigações, os criminosos clonavam sites de bancos e faziam com que as vítimas entrassem nesses endereços falsos e informassem os dados bancários. De posse das informações, eles invadiam as contas das vítimas e realizavam transferências bancárias. Em um dos casos, quase R$1 milhão foi furtado de uma única conta em questão de minutos, com o valor sendo distribuído entre mais de 70 contas de laranjas espalhadas por todo o país. De acordo com a polícia, em 4 anos os criminosos movimentaram mais de R$100 milhões. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, joias, relógios, dinheiro e veículos. Além do sequestro de bens dos envolvidos, os investigados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. No interior da Paraíba, 2 estudantes de 13 e 16 anos morreram depois que um ônibus escolar tombou. Por pouco, o veículo não caiu numa ribanceira. Outros 31 estudantes ficaram feridos. O ônibus levava os estudantes da cidade de Pilões para Guarabira. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Foi confirmada a 2ª morte por dengue na cidade de São Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é um idoso de 69 anos que vivia com comorbidades e morreu no dia 12 de fevereiro. Ele era morador da zona leste da capital paulista, mesma região onde morava a menina de 11 anos que também morreu por complicações com a doença no dia 30 de janeiro. A prefeitura informou que as ações de combate à dengue foram intensificadas no local. Até o momento, São Paulo tem 17.329 casos confirmados. Outras 71 mortes suspeitas são investigadas. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal votou para manter os processos da Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Fachin entendeu que não cabe ao Supremo analisar o pedido de anulação. O voto do ministro abre divergência com o do ministro Dias Toffoli. A 2ª turma do STF analisa uma decisão de Toffoli que anulou os atos da Lava Jato por parcialidade na atuação do Ministério Público e do ex-juiz federal Sérgio Moro. Com o voto de Fachin, o placar está 2-1 para anular o processo. O julgamento pelo sistema eletrônico termina na próxima sexta-feira. A Caixa Econômica Federal vai destinar R$50 milhões para projetos de recuperação ambiental na Amazônia, incentivando a produção sustentável e a regeneração florestal. O investimento faz parte do programa Florestas Produtivas, uma parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O acordo assinado hoje prevê a publicação de um edital até 30 de abril, permitindo que associações e cooperativas de 5 estados acessem os recursos. Nós estamos usando recursos, R$50 milhões, de um fundo que é alimentado exatamente com multas advindas de agressores ao meio ambiente. O projeto também conta com o apoio de universidades públicas, que vão oferecer assistência técnica aos agricultores. Para o ministro Paulo Teixeira, o programa vai impulsionar a bioeconomia. Os benefícios vão ser apresentados na COP30, em novembro, no Pará. Nós queremos mudar a lógica. A lógica é que, às vezes, a floresta deitada, suprimida, cortadas as árvores, às vezes representa algum ganho, ainda que tenha um custo enorme para a humanidade. Ali nós queremos mudar a lógica que a floresta de pé, a bioeconomia, será o grande ganho daquelas populações e também do planeta. O
temporal que atingiu o Rio Grande do Sul provocou muitos estragos. Cerca de 360 mil pontos ficaram sem energia elétrica. Impactos também para a população que precisou se deslocar de carro ou de transporte público. Sinaleiras desligadas, galhos, fios e árvores. Tudo voou com as rajadas que atingiram mais de 100 km por hora em diversos pontos de Porto Alegre em poucos minutos. Na ponte do Guaíba, um caminhão tombou com a força do vento. O motorista sofreu ferimentos leves. Vai, desce, virou. Coitado, cara. O aeroporto Salgado Filho chegou a suspender pousos e decolagens, prejudicando os voos. De acordo com os especialistas, a chegada de uma frente fria junto do calor e da umidade foi o que provocou o temporal com granizo, raios e rajadas de vento. Essa árvore que caiu bloqueou completamente o portão da garagem deste prédio. E pelo menos 140 chamados foram registrados por quedas de árvores que caíram com os ventos que chegaram a 100 km por hora. Alguns moradores ficaram sem água e sem luz. Nesta lavanderia, os proprietários tiveram prejuízos devido ao temporal. Tem bastante para hoje, pela manhã também entrega, né? Então, já avisamos os clientes que no momento estamos impossibilitados de conseguir fazer para entregar amanhã, né? Em todo o estado, pelo menos 10 cidades registraram danos. Eldorado do Sul, na região metropolitana, decretou situação de emergência. Casas e escolas foram atingidas, as aulas foram suspensas e 30 famílias precisaram ser abrigadas em um ginásio da cidade. Outras 30 foram para a casa de amigos e parentes. Um avião da Latam saiu da pista depois de pousar sob forte chuva no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. O avião teve dificuldade de frear. Estavam a bordo 107 passageiros e 5 tripulantes. Ninguém ficou ferido. O voo saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Um passageiro registrou o pouso, que depois foi aplaudido. As imagens registraram as fortes chuvas que atingiam a pista do aeroporto de Chapecó. Quando o avião pousou, não perdeu a velocidade, continuou na pista e foi parar no gramado. A companhia aérea Latam afirmou que 5 voos foram afetados. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país com o nosso Igor Silveira. Continua essa chuva toda, Igor? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, essa chuva continua amanhã em grande parte do país, como a gente observa aqui no mapa. No sul, a frente fria, que é responsável pela estabilidade, e a chuva forte no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, o tempo fica abafado. As máximas devem chegar na casa dos 30 graus. Na quinta-feira, sobe para 31 graus, esquenta ainda mais, mas é aquele calor pré-frontal que dá espaço para uma frente fria. Por isso que na sexta-feira, a máxima cai para 26 graus e no sábado não passa dos 21, muda bastante a temperatura. No Rio de Janeiro, os termômetros registram 32 graus de máxima, com previsão de chuva em pontos isolados. Belo Horizonte marcando 30 graus e Vitória, no Espírito Santo, 31 de máxima. No interior, em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa, o dia segue quente e abafado. A mesma condição vale para o interior nordestino. Ainda tem previsão de chuva entre o Maranhão e o Ceará. No litoral também deve chover no período da tarde, mas é uma chuva fraca e isolada. Agora as temperaturas elas continuam altas, marcando 32 graus amanhã em Salvador, na região norte e no centro-oeste 31 graus de máxima, mas também com previsão de chuva amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite para você também. Obrigado, Igor. A partir de hoje, os contribuintes podem entregar a declaração do imposto de renda pré-preenchida. A Receita estima que 57% dos documentos serão entregues nesse formato. E resolveu tirar mais uma pendência da frente e já enviou a declaração do imposto de renda para a Receita Federal. Eu esperei dar o horário para acessar e veio todas as informações com os meus dados. Eu só fiz a conferência, tinha da empresa, tinha do banco, tinha do convênio. Então, veio tudo preenchido, eu só conferi.
Fazer a declaração pré-preenchida não tem segredo, é muito simples. Pode ser feita, inclusive, pelo celular. Só é preciso acessar o programa, site ou aplicativo da Receita Federal e ter um cadastro no gov.br, nível prata ou ouro. Ela reúne todas as informações que a Receita recebeu sobre aquele contribuinte e disponibiliza para ele na sua declaração, já nos campos certinhos, tudo pronto. Ela não dispensa a necessidade de ter os comprovantes, mas ela dispensa a necessidade de ter que digitar aquilo que nós já sabemos sobre a pessoa. Muitos brasileiros preferem esse modelo na hora de fazer a declaração pela facilidade. Neste ano, a Receita Federal estima que mais da metade das entregas, 57% delas, serão entregues com esse modelo. Olha, eu vou fazer a pré-preenchida porque parece ser fácil e eu estou querendo fugir do custo com o contador. Então, se eu conseguir fazer sozinho, para mim já é um adianto. Um outro diferencial do modelo pré-preenchido é que a restituição para quem escolhe esse formato é mais rápida. Essa foi uma contrapartida que a Receita resolveu oferecer para o cidadão em troca do uso da pré-preenchida. Como a declaração pré-preenchida vem com muito menos erros, porque o contribuinte não tem que digitar tudo, ela é priorizada no pagamento das restituições, justamente porque ela vem com menos erros, vem menos informações. E a entrega da declaração anual do Imposto de Renda de Pessoa Física pode ser feita até o dia 30 de maio. E vai declarar o quanto antes ou vai deixar para a última hora? O quanto antes, né? Que aí a restituição vem o quanto antes também. Essa é a conta. 9 estados passaram a cobrar mais imposto nas compras internacionais. O reajuste entrou em vigor hoje. Vivian já comprou muitas roupas em sites internacionais, mas nos últimos meses voltou a dar preferência para lojas físicas. Agora com essas taxas, né? Tá aumentando, tá ficando mais caro, eu tô preferindo vir na loja física. Mesmo porque a gente experimenta, né? Vê o tecido. As compras internacionais de até $50 feitas pela internet passaram a ser taxadas em 20% em agosto do ano passado. Agora, o imposto estadual cobrado nessas transações vai aumentar de 17% para 20% em 9 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Aqui em Minas Gerais também havia previsão de aumento do ICMS, mas o governador Romeu Zema anunciou pelas redes sociais que não vai reajustar o imposto. Segundo ele, a medida é um combinado dos estados para proteger a indústria nacional. Como nem todos concluíram o ajuste, Minas optou pela manutenção da alíquota de 17%. A decisão de subir o imposto estadual foi tomada em dezembro do ano passado. Volta e meia discute-se esse aumento de protecionismo. É realmente uma justificativa válida, mas ele pode abrir portas para novos aumentos. Segundo grandes importadoras, a alta do ICMS deve levar a tributação sobre compras internacionais de até $50 para 50% do valor dos itens no total. Ou seja, um produto vendido por R$100, por exemplo, teria um preço final de 150. Isso daí vai criar aí uma dificuldade maior para o consumidor, que vai adquirir cada vez menos. Então, é como se fosse um tiro no pé dos estados, que poderiam muito bem ficar com os 17%, né? Em que haveria um ganho daí na quantidade de itens, né, produtos vendidos. A tributação é aplicada no estado de destino da compra. No fechamento da transação, o site deve mostrar todo o valor que está sendo cobrado de imposto. Esta lojista de Belo Horizonte acredita que a taxação cada vez maior das compras internacionais vai favorecer os comerciantes brasileiros. Eu estou achando excelente, porque o nosso produto nacional é muito melhor do que da China, que os produtos importados, né? Minha expectativa é essa, vender mais, cada dia mais. Na próxima semana, a cidade de São Paulo vai receber a maior feira de negócios voltada ao mercado e-gaming e apostas online, a BISigma Américas. O evento reúne grandes marcas globais de apostas e gera bilhões para o setor. Serão 3 dias de corredores cheios e muitos negócios. As edições anteriores comprovam isso. Elas aproximaram indústria, governo e sociedade, palco para a regulamentação das apostas online.
E o crescimento do Bis Sigma Américas é visto como um retrato do que aconteceu com o setor nos últimos anos. Segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias, o Brasil já é top 3 no mundo. A indústria cresceu muito e, consequentemente, o evento segue esse mesmo ritmo de crescimento. Por isso que ele hoje é o maior da América Latina. Eu acho que o evento não cresce tanto em número de participantes, mas em si vai crescer na questão de qualidade. O Bis Sigma deste ano deve ter um número menor de participantes em função da regulamentação do setor que entrou em vigor em janeiro deste ano e filtrou a quantidade excessiva de operadores. Um filtro que, de acordo com os responsáveis pela feira, vai proporcionar ainda mais qualidade ao evento. Eu acredito que com relação às palestras, o conteúdo, painéis, etc., já será uma coisa muito mais focada no resultado pós-regulamentação do que a discussão de como será o futuro. O encontro, que acontece entre os dias 7 e 10 de abril, será voltado para a entrega de prêmios, palestras, painéis e workshops. E esta edição também será marcada pela chegada de novos parceiros. Esse ano nós estamos apoiando oficialmente a ANJL, que é a Associação Nacional de Jogos e Loterias, e a Abrajogo. São duas associações muito importantes para a nossa indústria, porque até então a indústria não estava oficialmente legal ou regulada. E agora a gente então decidiu apoiar essas duas associações, que eles fazem um trabalho magnífico perante Brasília e o setor em geral. Pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, mostra uma leve queda na desaprovação do governo Lula em março. Segundo a pesquisa, 49,6% dos entrevistados classificaram o governo Lula como ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, realizada em fevereiro, a avaliação negativa era de 50,8%. 37,4% avaliaram o governo como ótimo ou bom. Antes, eram 37,6%. O percentual daqueles que disseram que o governo Lula é regular ficou em 12,5%. No levantamento anterior, eram 11,3%. 0,5% não soube responder. A pesquisa também aponta que a situação econômica do país é reprovada pela maioria dos entrevistados. Segundo a pesquisa, 55% das pessoas acham que a situação do país está ruim, 15% consideram normal e 30% acreditam que o cenário econômico está bom. E pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, simulou os cenários eleitorais para a próxima eleição presidencial, que ocorrerá em 2026. Em um cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o presidente Lula, do PT, seria reeleito com 41,7% dos votos. Tarcísio ficaria com 33,9%. Os demais candidatos ficaram com menos de 10%. Pablo Marçal, do PRTB, ficou com 5,4%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 3,8%. Eduardo Leite, do PSDB, 3,6%. Simone Tebet, do MDB, 3,3%. Romeu Zema, do Novo, 1,6%. E Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, 0,5%. Brancos e nulos ficaram em 6,2%. A pesquisa também simulou um cenário eleitoral em 2026 com os mesmos candidatos à presidência de 2022. Neste cenário, Jair Bolsonaro, do PL, venceria com 45,6% de votos contra 40,6% de Lula, do PT. Em seguida, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 5,7% e Simone Tebet, do MDB, com 3,1%. 2,1% votariam em outros candidatos de 2022. 2% votariam em branco ou nulo e 1% não soube responder. A pesquisa ouviu 4.659 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 24 de março. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Um parto virou caso de polícia no Rio de Janeiro. Uma mulher acreditava estar grávida de gêmeos, mas saiu do hospital com apenas um bebê. Com a pequena Helena no colo, Kathleen Tavares voltou hoje à delegacia de Bangu, na zona oeste do Rio, para prestar um novo depoimento. A bebê, que nasceu na última sexta-feira, um dia antes do previsto, era aguardada com uma irmãzinha gêmea, Heloísa.
Mas na hora do parto, Kathleen ouviu dos médicos que Helena chegou sozinha. Foi um momento que eu acordei, eu escutei só e também não conseguia nem perguntar. Estava muito sonolento, mas eu escutava algumas coisas assim falando, que não tinha segunda criança. A família apresentou à polícia documentos mostrando que durante todo o pré-natal, as ultrassonografias, exames e consultas apontavam que Kathleen, que já é mãe de gêmeos, novamente tinha uma gestação gemelar. A diretora médica da maternidade, onde Kathleen foi atendida, também prestou depoimento hoje. Ela saiu da delegacia sem dar entrevistas. Já o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, disse que houve um erro nos exames de Kathleen, comprovado por uma perícia feita na placenta. No momento do parto, com 2 obstetras, com 2 pediatras na sala, com anestesista, se verificou durante a cesariana que era uma única gestação e que, de fato, havia um erro da ultrassonografia, que foi repetido durante todo o pré-natal, apontando que haveriam 2 recém-nascidos. E, na verdade, era uma única saco gestacional, uma única placenta e um único recém-nascido. Mas a família não aceita a explicação e diz que o último exame feito na quarta-feira identificou 2 batimentos cardíacos. 2 dias antes do bebê nascer, eram gêmeos, tinha um numa posição à esquerda, o outro à direita, então cadê o bebê? Um estava sentado, o outro estava... Um sentado à direita, o outro à esquerda, só que cadê o bebê agora? Onde ele está? Hoje a polícia recebeu imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno de segurança da maternidade. O material vai ser analisado nos próximos dias. Além disso, outras testemunhas serão convocadas para prestar depoimento. Vamos verificar toda a documentação pretérita da questão gestacional também. Temos também informações de uma clínica particular que exarou alguns laudos, isso também vai ser verificado. Então temos muito trabalho pela frente, por isso que eu acho prematuro afirmar que existe ou não existe o rapto ou não rapto, se tinha 1 ou 2 crianças. A família espera que a investigação traga uma resposta rápida. Cadê a Heloísa? Só isso mesmo. E assim, terminamos o Rede TV News desta terça-feira. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã às 7h20 da noite. Até lá. Boa noite.